E aí pessoal, tudo bem? Bora agora responder aqui a questão de número 40, bem semelhante à questão 39. Então a gente vai fazer o mesmo processo de análise. Vamos verificar alternativa por alternativa e descartar as falsas, nem ficar somente com a verdadeira, ou se a gente encontrar a verdadeira antes, fica nela e marca a resposta correta. Bora ver aqui o que a questão está falando. Considere no espaço um plano alfa, um ponto P que pertence a esse plano alfa e um ponto Q distinto de P. Das alternativas, a única verdadeira é: primeira, se Q pertence a alfa, então PQ está contido em alfa? Bora dar uma analisada nisso? Nesse caso, você pode optar em fazer o cubo para verificação, ou você faz o plano, né, da forma representando ele aqui dessa maneira. Uma representação aqui vai dar para fazer das duas formas. Primeiro, eu vou considerar que essa face, né, que é a base do meu cubo, é o plano alfa, né, a face aqui que está contida no plano alfa. O ponto Q, ele pertence a esse plano alfa, então eu vou considerar que é esse vértice. Esse vértice é o ponto P, ponto Q. Ok, então, na verdade, voltando na questão, né, no começo do enunciado, ele fala que realmente o ponto P, ele pertence ao plano alfa. Agora, eu vou considerar um ponto Q distinto do P para verificar a letra A. Tá na letra A, fala que se o Q pertence ao alfa, então a reta PQ vai estar contida no alfa. Isso é verdade? Isso é verdade. Porque notem, em qualquer lugar que eu colocar o ponto P, o ponto Q, né, eu posso escolher qualquer um desses pontos para ser o Q. Qualquer ponto do plano alfa. Então, para exemplificar, eu vou colocar ele aqui. Tá? Essa reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q, ela vai estar contida no nosso plano alfa. Tá tudo certo? Porque se eu tenho dois pontos que são de um plano, né, que estão contidos em um plano, a reta que passa por esses dois pontos também vai estar contida no plano. Isso é uma propriedade, né, uma implicação aí que a gente pode tirar. Então a gente encontra aqui que a nossa letra A é a alternativa correta, a alternativa verdadeira. Tudo certo? Notem que se esse ponto Q ele não estiver no plano, aí a reta não vai estar contida no plano. Eu posso colocar, por exemplo, o ponto Q aqui. Se o ponto Q estiver aqui, a reta que passa pelo ponto Q e pelo ponto P vai ser secante ao plano alfa, ela não vai estar contida. Isso vai acontecer em qualquer outra situação, tá? Em que o ponto Q não estiver no plano alfa. Tudo bem? Lembrando que a gente está considerando um plano e nesse plano tem o ponto P, né? As outras alternativas a gente sempre vai estar movimentando esse ponto Q aqui. Pessoal, a gente já encontrou a certa, mas eu vou fazer uma verificação aqui das demais para a gente ver por que elas estão erradas, tá? Bora para a letra B. Se PQ interseção alfa é igual a P, então Q pertence a alfa. Bora trazer aqui no quadro novamente. Bora fazer essa representação dessa maneira aqui. A gente sabe que tem o plano alfa e o ponto P que pertence a esse plano alfa. Vou considerar esse vértice aqui do cubo. Tudo bem? Se o ponto PQ, se a reta, né, PQ interseção alfa é igual a P, então Q pertence a alfa. Olha só, se o meu ponto Q estiver aqui, né, como a gente já verificou, a interseção do plano com essa reta vai ser a própria reta, certo? Então vão ser todos os pontos dessa reta. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a interseção seja apenas o ponto P, né? Quando eu faço a interseção de PQ com o plano alfa, a minha interseção tem que ser apenas o ponto P. Isso significa que essa reta PQ ela tem que estar secante ao plano alfa. Tá? Quais opções eu tenho para isso? Para exemplificar, a gente tem essa reta aqui. Tá? Essa reta ela é secante ao plano alfa, né? Ela fura o nosso plano aqui nesse ponto P. Nessa situação isso acontece, né? PQ, interseção alfa, é realmente o ponto P. Mas que não está, né? O que ele não pertence ao plano alfa, o que torna a alternativa B falsa. Tá? A gente não pode dizer que o ponto Q vai estar no plano alfa, porque se ele tiver, a reta ela vai estar contida no alfa, ou seja, todos os pontos, né, da reta vão ser com o plano alfa, vão formar a interseção. E não somente o ponto P, como a questão está falando. Vamos a B.
Vamos na letra C. Se Q não pertence a alfa, então PQ é paralelo a alfa. Isso aqui já dá para a gente contradizer pelo mesmo desenho anterior. Eu poderia ter deixado, mas bora fazer de novo. A mesma situação. Ponto P, ponto Q. E aqui o plano alfa, tá? O plano ainda da base. Se eu fizer essa reta, olha só, essa reta que passa pelo PQ aqui, tudo bem? O Q ele não pertence ao alfa, isso está certo, mas ele não pertence ao alfa, então a reta PQ é paralela a alfa? Não, a reta PQ não é paralela a alfa, né? Ela é secante, então C é falsa também, tudo certo? Bora para D. Se PQ está contido no alfa, então PQ interseção alfa é os pontos P e Q. A interseção da reta com o plano vai ser somente os pontos P e Q. Isso a gente pode observar na primeira alternativa. Bora voltar aqui. Vou só completar agora o desenho para economizar o trabalho para a gente aqui, né? Olha só, eu vou considerar que esse é o ponto P para variar um pouco e esse aqui é o ponto Q. Essa reta PQ, ela está contida no plano alfa. O que que isso significa, pessoal? Que todos os pontos do P da reta PQ estão no plano alfa. Olha só, essa reta tem infinitos pontos. Esses pontos, eles pertencem tanto à reta quanto ao plano. Então, é correto eu afirmar que a interseção da reta com o plano é somente os pontos P e Q? Não, não é correto eu afirmar isso, porque a interseção da reta com o plano é a própria reta, ou seja, são os infinitos pontos que compõem essa reta, tá? Então não é apenas o ponto P e Q, tá? É os infinitos pontos que contêm a reta, então a letra D, falsa também. E para fechar, a letra E, se PQ união alfa é igual a alfa, então Q não pertence a alfa. Isso é verdade? Bora verificar aqui. Olha só, ponto P, ponto Q, tá? Vou usar esse mesmo desenho aqui. Vocês lembram que eu falei sobre união de figuras, união de imagens? Se eu tiver esse plano, por exemplo, e esse segmento, se eu for fazer a união desse segmento com o plano, o que eu vou obter é uma imagem desse tipo, certo? Se eu fosse fazer a interseção, seria só o ponto que elas têm em comum. Eu não uniria as formas. Aqui eu vou ter que unir as formas. Notem que nesse caso, quando eu faço a união dessa reta com o meu plano alfa, que é o plano da base, eu obtenho o próprio plano alfa. Ó, tem o plano, passo uma reta aqui no meio. Se eu fizer a união dessa reta com o plano, o que eu obtenho é o próprio plano. Então, isso aqui está acontecendo aqui, né? Eu posso dizer então que o Q ele não pertence ao nosso plano alfa? Não, eu não posso dizer isso, porque ele vai pertencer sim. Tá? Porque se eu colocar, por exemplo, ele aqui em cima, né, eu vou ter essa reta. E se eu for observar isso melhor, eu vou ter essa situação aqui acontecendo, né? A reta, ela vem, intercepta o plano aqui, né? E continua aqui para baixo. Então, a união disso aqui não vai ser o plano alfa, vai ser uma coisa desse tipo, tudo certo? Então, a letra E também é falsa, confirmando que a nossa alternativa A é a verdadeira de fato. Pessoal, revisem essa questão, tá? Tanto a questão 39 como a questão 40 vão ser questões que vão servir de base para estudos futuros, tudo bem? E é isso, pessoal. Essas duas questões são questões de análise, tá? Você tem que verificar alternativa por alternativa, não tem jeito, e dizer qual é a verdadeira, qual é a falsa. Tá? Se sempre vai ser verdadeira, se sempre vai ser falsa, né? Se pode ser falsa no caso. E nesse caso a gente observou que pode ser falsa. Tudo certo? Obrigado por terem assistido o vídeo. Agora acompanhem o próximo, né, para a questão 41. E bons estudos!